Bom dia, meus amados do Facebook e também do YouTube. Chegou o momento de mais uma ministração que vai nos fortalecer e nos trazer conhecimento. Meus amados, hoje é pelo terceiro domingo que nós vamos tratar de assunto da volta de Jesus. Então você vê quantos versículos nós não já lemos e mais uma porrada aqui que nós vamos ler hoje, só mostrando a volta de Jesus do que aconteceu no ano 70. Então sejam todos bem-vindos a essa ministração para o nosso entendimento, né? E para que nós não venhamos viver mais enganados com essa história que Jesus está voltando, porque enquanto Jesus está voltando, a mão está sendo enfiada no bolso do povo. Então sejam todos bem-vindos. O tema do nosso estudo é a falsa esperança da grande tribulação. Então é o terceiro domingo, mas cada domingo nós estamos trazendo um tema diferente, né? Então sejam todos bem-vindos, eu daqui, você daí, eu sou um ponto, você é outro ponto, e junto está formados a Igreja de Cristo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dê um like nessas redes sociais, né? Principalmente no YouTube, se inscreva no meu canal no YouTube e dê um like nesse canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, para que esse vídeo ele venha se espalhar para outras redes sociais, amém? Então, meus amados, sejam todos bem-vindos. Você daí, talvez ainda no Monte das Cobertas, e eu daqui. Eu agradeço a todos que têm seguido esta palavra, né? Tanto no YouTube, tanto no Facebook. Pessoas até de outros países, várias pessoas que têm seguido, têm acompanhado até mesmo de outros países, né? Então sejam todos bem-vindos a este grande conhecimento. Outra coisa, meus amados, antes de nós iniciar. O que me parece é que hoje vão abrir a igreja de novo cedo, né? Parece que eles mudaram de horário. Eles abriam à noite, então passaram a abrir agora de manhã. Então, se isso acontecer, a partir do domingo, a nossa ministração vai ser às 10 horas da manhã, a partir das 10 horas da manhã. Amém? Então, sejam todos bem-vindos. Abra a sua Bíblia e abra a sua mente. Isso é muito importante que você abra a sua mente. Abrir a mente é mais importante do que você abrir a sua Bíblia. Amém? Mas se puder, abra os dois. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 19, do 19 ao 21, para nós iniciar a nossa homilia. Versículo 19. Rogo, pois, qual é maior, a oferta ou o altar? É isso mesmo? É isso mesmo. Maior oferta ou altar? Que santifica a oferta? Quem é maior? Qual é a maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? 20. Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. 21. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Jura por ele e por aquele que nele habita. Então, Cristo hoje, ele habita aonde? Habita em nós. Deus hoje não habita mais em altar de pedra, de pau. Deus habita no homem. Hoje nós somos o altar de Cristo. Igreja que tem altar é uma igreja pagã. E o cristão
ele não pode ser pagão, porque a luz de Deus está em nós. Amém? Então nós vamos iniciar a nossa homilia hoje. Eu estou achando que eu escrevi isso aqui errado. Em Mateus mesmo, nesse capítulo mesmo, volta no versículo. Ah, tá certo, é verdade. É que eu estou achando, vocês já perceberam que eu estou achando estranho a leitura que eu escrevi e os versículos que eu li aqui agora. Eu li o versículo errado, eu estou aberto no capítulo 23, desculpa. Perdão, é 24, por isso não está dando certo muito certo o que eu quero ler para vocês. Mateus capítulo 24, nós vamos ler o versículo 19 ao 21. 19, agora sim. Ai das que estiverem grávidas, essas são as palavras de Jesus de Nazaré nos dias da sua carne ainda, né? Antes da sua ressurreição. Ai das que estiverem grávidas e da que as amamentarem naqueles dias. Naqueles dias eles passavam, nessa época, eles passavam por uma grande tribulação que iniciou-se no ano 66, no meado do ano 66, e se estendeu até o ano 70. Então, nesses dias aqui, ia ser difícil para as pessoas, para as mulheres que estavam de barriga e aquelas que amamentavam, porque a correria ia ser grande dos soldados romanos, né? Assim conta a história. Das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, né? Naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, tempo de frio, né? E nem no sábado, da qual eles não podiam sair de casa. Né? Os judeus, dia de sábado, não podiam sair de casa. Né? E nesse dia, eles iam ter que correr. E muito, né? Mas tudo isso já aconteceu. As pessoas, pastores, pregador, que não prega a escatologia consumada, é por esse problema que faz a igreja ficar enganada, ficar como o boneco doido do posto, né? No inverno nem no sábado, 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora que eu estou lendo, ou agora no tempo que Jesus estava falando? No tempo que Jesus estava falando. Isso se chama esmenêutica, né? Que os pastores só falam esmenêutica para enganar a igreja. Mas para edificar a igreja, na hora de edificar, não tem esmenêutica. Até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então o que ia acontecer, né? Que foi aqui, ele estava falando antes do ano 66, né? Ele não tinha morrido ainda. Tudo é esmenêutica. Quando você entende que Jesus está falando essas coisas, antes de ser crucificado, antes de acontecer. Então, e por que hoje nós sabemos? Porque aconteceu. Então, meus amados, é necessário que nós lê a Bíblia no tempo dela, entender, conhecer quem está escrevendo e para quem está escrevendo, conhecer os problemas de cada nação,
da pessoa que estava escrevendo, para quem ele estava escrevendo. Porque o apóstolo Paulo mesmo, o que ele pregava para os Efésios, ele não pregava para os Gálatas. Porque os problemas dos Gálatas era um, os problemas dos Efésios era outro. O problema dos romanos, quando eles pregavam aos romanos, era um. O problema dos filipenses era outro. Então, se nós não entendemos desta maneira, nós vamos ficar que nem um bonecão do posto, todo doidão, né? E perdidos. Então, meus amados, isso se chama-se hermenêutica, quando nós aplicamos o tempo da escrita para quem foi escrita, né? Que no caso aqui é uma profecia, né? Jesus está profetizando, profetizando uma grande tribulação da qual eles iam passarem, né? Eles iam passarem. Vamos voltar ao versículo 1 desse mesmo capítulo 24, mas no versículo 1. Do versículo 1 até o 34 nós vamos ler para deixar nossa mente bem esclarecida. Tendo Jesus saído do templo, se preste atenção nas profecias. Então, se essas profecias não aconteceu, esta palavra é mentirosa. Jesus é mentiroso. Ele não era um profeta, era um mentiroso. Se isso não aconteceu. Tendo Jesus saído do templo, né? Porque aqui, você vê lá no versículo 19 ao 21, estava se tratando do quê? Do final dos tempos, do que ia acontecer no final dos tempos. Aí vem aqui, agora nós vamos ler o texto aqui. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, né? Que não era apóstolo ainda, até quando Jesus estava vivo, não era apóstolo, era discípulos. Os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Versículo 2: Ele, porém, lhe disse, Jesus lhe disse para eles: não vedes tudo isto, todo esse templo suntuoso, bonitão, esta obra grande, bonita? Vocês não estão vendo? Não vê tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Foi derrubado o templo, aconteceu a profecia ou não aconteceu? Aconteceu. Cadê o templo? Foi derrubado. Que ano? No ano 70. Do jeito que ele profetizou, né? Que tudo ia acontecer naquela geração que eles viviam. Uma geração tem 70 anos. Então, como que os apóstolos, os seus seguidores, a cada ano eles tinham mais a certeza do que ia acontecer, do que estava acontecendo e ia acontecer? Porque ele falou que não sabia, que não podia, ninguém sabia o dia e a hora, mas ele falou do tempo, né? Ele falou né, que era 70 anos. Então, se ele voltasse, por exemplo, na outra semana, ia pegar eles de surpresa. Mas ele não voltou na outra semana, ele voltou no último ano daquela geração. Então os anos foram passando e a certeza foi aparecendo, né? Ou seja, chegou o ano 70, desse ano não passa, ele vai voltar este ano. Ele falou que não sabia o dia nem a hora, mas falou nesta geração. Nesta geração vai acontecer tudo. Nesta geração, não é na geração que nós estamos hoje, é na geração que eles viviam. Então, se nós não usar essa hermenêutica para
explicar para a igreja, para esclarecer a mente da igreja, nós vamos deixar a igreja que nem um bonecão do posto, né? Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe perguntaram. Você vê que o assunto continua o mesmo assunto, o assunto da volta, o assunto que aconteceu, quando que ia acontecer com aquilo com o templo. Era o templo da volta e o templo. Eles ficaram espertos, eles ficaram querendo saber quando que o templo ia cair, porque eles vendo que o templo caiu, Jesus ia vir, né? Em particular, me pediram: diz-nos, porque os discípulos perguntou para ele: diz a nós, diz para nós, né? Diz-nos quando sucederão estas coisas, quando que esse templo vai cair, quando sucederão essas coisas, e que sinal. Eles ficaram curiosos demais, porque o templo em Israel, em Jerusalém, era Deus na terra, era a maior representação dos judeus na terra de Israel. Então eles ficaram muito curiosos para saber dessas coisas, né? Estas coisas, diz, sucederão estas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda, né? Quando vai acontecer essas coisas, esse tempo vai cair, e qual é o sinal da tua vinda, e da consumação do século. Não está no plural, está no singular, consumação do século. Um século, 100 anos. Um século tem 100 anos. Consumação do século. 4. Ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. 6. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. 7. Portanto, porquanto se levantará nação contra nação, isso se levantará, esse versículo 7, né? Porquanto se levantará nação contra nação, isso começou quando? No ano 66, o ano da tribulação. Contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores, o princípio da tribulação, que começou quando? No ano 66, no meado do ano 66, né? Quando começou as primeiras ajuntamentos, aquele povo que era se levantando contra Roma, né? Que Roma oprimia o povo judeu. Então se levantou um grupo de pessoas, de líderes, né? No caso, acho que Judas, não era Judas, não era Judas, era, como é o outro nome? Era um cabeça deles, né? É o princípio das dores. 9. Então sereis atribulados. A grande tribulação, está falando da grande tribulação aqui, ó. Sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, e vos matarão. Olha o versículo 9,
profetizando a morte dos apóstolos. Aqui, porque dos apóstolos, o único que não foi matado foi o apóstolo João. O resto, todos foram matados. E sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados. Você vê que as profecias se cumpriram tudo, mas só na cabeça do sistema religioso que vai se cumprir ainda, né? Sejam todos bem-vindos, você que me assiste ao vivo, né? Aproveitando, eu também gosto de assistir ao vivo. Você vê que as profecias que Jesus profetizou, você vê até aqui, está se cumprindo todos. O templo caiu, os apóstolos foram mortos, né? Tudo isso quando? Até o ano 70 aconteceu tudo isso. O ano 68, acho que foi o último apóstolo que morreu, que mataram, acho que foi Pedro, no ano 68. Odiado de todas as nações por causa do meu nome. 10. Nesse tempo, né? Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, né? Hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, né? Enganarão a muitos. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Muitos, por conta da tribulação e da demora, né, que ele falou que voltava logo. Isso aconteceu, segundo a história bíblica, aconteceu no ano 33. Para o ano 70 é um pouco demorado, né? E muitos não esperavam que ia acontecer todo esse tempo, né? Então, por conta do tempo, muitos já tinham se esfriado e foi aparecendo vários falsos profetas. O amor se esfriará de quase todos. 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de quê? Que perseverança não salva ninguém. O que salva é a graça de Cristo que salva. Não é a perseverança. E ele está dizendo aqui que aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Da tribulação. Será salvo da perseguição. Que naquele tempo o Estado não era laico, não podia pregar o Evangelho, pregar a palavra em qualquer lugar, como nós hoje pregamos aqui, né? Então, naquele tempo, para se pregar o Evangelho, tem que se entrar dentro de uma casa de uma pessoa de porta fechada. Será salvo. Então, ia ser salvo de tudo isso, da perseguição do Evangelho. 14. E será pregado este Evangelho, presta atenção nesse versículo 14. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo. Aí o sistema religioso acha que é um mundo global, mas existia Brasil? Não. Existia Portugal? Não. Existia China? Não. Então, o mundo aqui está se resumindo ao Estado de Israel, o país de Israel. E aqueles países, aquelas circunvizinhança de Israel, né? Era onde existia gente por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim, que o sistema religioso acha que é o fim do mundo, que esse mundo vai acabar. Mas o que era que ia acabar? A lei de Moisés. Ia acabar a religião física, né? Virá o fim. Versículo 15. Quando, pois, vides o abomináveis da desolação, de que falou o profeta? Do que falou o profeta Daniel? Então Daniel profetizou tudo isto. Daniel profetizou.
né? E o sistema religioso estão esperando as profecias de Daniel acontecer. Você está lendo junto comigo aqui, está vendo que tudo aconteceu. Então foi a profecia de Daniel, não foi? Foi. Daniel profetizou. No lugar santo, onde era o lugar santo? O templo. E cadê o templo? Foi derrubado. No lugar santo, quem lê, entenda. Então, a desolação do lugar santo foi desolado ou não foi desolado? Foi desolado. Então você vê que as profecias não falham. Uma profecia não pode falhar. E logo um pouco mais para frente eu vou lhe falar uma profecia do que aconteceu nessa época, nessa tribulação, de uma grande profecia que aconteceu. E que profecia é essa que os crentes, o sistema religioso, até muitos, nem todos, né? Muitos não conhecem, por quê? Porque não está na Bíblia. Mas aconteceu. Chega lá, eu falo. Quando nós passar por esta passagem. Quem lê, entenda. 16. Então, os que estiverem na Judéia, adiantava correr de Jerusalém para a Judéia, se o mundo ia acabar, que nem diz os crentes, que nem diz o sistema religioso, não adiantava. Então você vê que os acontecimentos não era no mundo global, era Israel. Quem lê, entenda, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes, como se o monte fosse outro mundo que não fosse acabar, né? Fuja para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. 18. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Você vê que o centro do episódio aqui é Jerusalém. É Jerusalém, não é Brasil, não é China, é Jerusalém. Buscar a capa. 19. Ai das que estiverem grávidas, nós principiamos, né, a nossa pregação. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem, porque ia ser grande a perseguição dos romanos em cima deles. Então, para uma mulher de barriga correr e para uma mulher que está carregando o bebê no braço correr, ia ser complicado, né? E amamentar naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, que era muito frio, né? Que eles iam correr, muitos iam conseguir correr, ia ficar acampado aonde? Sem teto, sem nada, no mato, nas montanhas, aonde seria mais frio ainda, né? O frio se tornaria maior ainda. No inverno, nem no sábado, onde os judeus não podiam andar. Os judeus no dia do sábado, eles se trancavam dentro de casa e não saíam para nada. E nesse dia, no dia da volta de Jesus, onde ia se fechar todo esse círculo, ia acontecer, eles iam ter que correr, né? 21, porque nesse tempo, você não está aqui, não está dizendo, porque nesses tempos, aí estaria levando para o futuro, e a palavra não está no futuro, está no presente, porque nesse tempo haverá grande o quê? Grande tribulação. Os pastores fazem a igreja ficar esperando e deixar a igreja loucona, louca, bonecão de posto. Vai estar abrindo a igreja, então vai começar o barulho. Então, meus amados, você que costuma seguir presencialmente, a partir de domingo, a nossa pregação será a partir das 10 horas da manhã. Amém? Tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. 22. Se não tivesse aqueles dias sido abreviado, né?
não tivesse sido abreviado. Então, ele não falou o dia nem a hora, mas falou a geração. Uma geração tem 70 anos, então ele abreviou. Então, os tempos, os anos foram passando, e quem cria na profecia que ele falou, tinha certeza, do ano 70 não passa. Aqueles dias sendo abreviados, ninguém seria salvo. Salvo do quê? Salvo eterno? Não. Salvo daquela grande tribulação. Mas por causa dos escolhidos, a igreja diz por causa da igreja, aqui não está falando da igreja, aqui está falando dos escolhidos. Tais dias serão abreviados. Então serão abreviados. Ele falou o que? Da geração. Serão abreviados. 23. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis-no ali, não acrediteis. 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais? Meus amados, o problema é que o povo se confunde nas evidências, nas coincidências, né? Mas muito antes atrás, acho que foi Davi, ou foi Salomão, acho que foi Davi que falou que nada debaixo desse sol seria novo, tudo seria o quê? Copiado, né? Então, o que está acontecendo hoje, que nós vemos hoje acontecer, é apenas o quê? Uma coincidência. Por falta de quê? Por falta de crença, né? Operando grandes sinais e prodígio, para enganar. Então você vê que nessas chamadas igrejas, operando sinais, aquilo é o quê? Um espírito enganador, como eu acho que eu preguei quarta-feira, né? Aí você vê o espírito enganador operando nesses locais. E a igreja, como ela já foi enganada, está cega e surda, não quer ouvir a verdade, se deixa ser enganada. Se possível, os próprios eleitos, né? Enganar os próprios eleitos. 25. Veide que vos tenho predito. 26. Portanto, se vos disserem, eis aqui ele está no deserto, não saia. Ou eis-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago, né? E o povo acha que no dia que quando Jesus volta, no dia que Jesus voltar, vai relampear. Não, ele está fazendo uma comparação, um paralelo, né? Assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a volta do Filho do Homem. Me ouve aí. A interpretação do relâmpago, né? O relâmpago é o quê? Quando você vê um relâmpago, o que é que você lê naquele relâmpago? O poder de Deus. É poder de Deus. Então, o que é que está dizendo aqui? Eu vou vir com poder. Ele está falando de poder. Não está falando de nada palpável. Está falando de poder. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. 28. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. 29. Logo em seguida, a tribulação, logo em seguida do passado, quando se completar a tribulação, que era 3 anos e meio, como diz a profecia, logo em seguida ele voltará. E tudo isso aconteceu, meus amados. A tribulação começou no meado de 66, foi até agosto do ano 70, e em seguida ele veio. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, né? Agora está no plural porque era a tribulação, que era 3 anos e meio. Daqueles dias, o sol, onde o povo se confunde aqui, o sol e a lua
não dará a sua claridade. Mas tudo isso aqui são palavras de comparações, né? São comparações, são palavras, como é que chama da essa palavra aqui? De figuras, né? Palavra de figura. Porque quando nós vemos o sonho de José, que disse que no sonho de José o sol e a lua e as estrelas ia se curvar diante dele. E aconteceu isto? Não aconteceu. Quem foi que se curvou diante de José? Seu pai como o sol, a sua mãe como a lua e os seus 11 irmãos como as estrelas. Então você vê aqui, são palavras de figura que os judeus se comunicavam, usavam muito essas palavras de figura, e Jesus de Nazaré era o que? Era um judeu, né? Não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, e os que estão esperando isto, mas essas estrelas aqui, tudo está se resumindo em poder. Não haverá esse poder vai cair. O poder romano, o poder do sacerdote, todo esse poder está dizendo aqui que vai cair, porque são palavras de figura. E os poderes do céu, os imperadores, né? Os sumos sacerdotes que mandava, fazia acontecer. Os poderes do céu serão abalados, os poderes deles vão ser abalados, né? Vão ser abalados. E tudo isso aqui também nós vemos, essa configuração aqui, nos livros dos reis lá, nas guerras, que o profeta mostrava aquele rei como um príncipe, o seu reinado como os céus, né? Nabucodonosor mesmo falou que ia sentar no trono de Deus, como isso pudesse acontecer. Porque tudo isso são palavras do quê? Palavras de figura. Vamos ler até o 34, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal, um sinal. Não é que Jesus ia aparecer de carne no céu, ia aparecer no céu de carne, porque assim nós seríamos o quê? Nós seríamos filhos da reencarnação e não da ressurreição. Aparecerá no céu, era o poder de Jesus que ia aparecer no céu. E mais na frente você vai entender. O sinal do Filho do Homem, porque quem prometeu voltar não foi o Cristo ressuscitado, foi quem ainda? Jesus de Nazaré, o sinal dele, o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão, daqui terra, terra de Israel, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Poder, era o poder de Jesus de Nazaré sobre as nuvens. Tanto é que quando ele falou isso para o sumo sacerdote entendeu. Nós vamos entender aqui lá mais embaixo. As nuvens do céu com poder e muita glória. Sobre as nuvens com poder e muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos, né? O reinado ainda era de Jesus. Jesus, ele era da velha aliança, né? Jesus não pregava graça, Jesus pregava a lei de Moisés, ele veio encerrar a lei de Moisés. Na lei de Moisés, quem ministrava era anjo. Então tá aqui, ó, os anjos tudo ajudando Jesus de Nazaré, encerrando o Velho Testamento. Enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Aqui não está a igreja, os seus escolhidos, né? Os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade do céu. Versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão.
O que é que ele está dizendo com isso aqui? Com esse negócio da figueira, essa parábola da figueira. Sabei, quando o tempo for abaixo, eu vou vir. Sabei, quando o exército tomar conta de Jerusalém, eu vou vir. Ele falou só vou te dizer o dia nem a hora. Mas ele está dando todas as pistas. Falou da geração que tem 70 anos, uma geração tem 70 anos. Então, eles tinham certeza que do ano 70 não passaria. Ele está falando do que ia acontecer dentro dessa geração e tudo aconteceu. E o sistema religioso fica esperando acontecer tudo isso. Jesus vai voltar, vai acontecer tudo isso. 33. Assim também quando virdes todas estas coisas, sabei que está o quê? Próximo às portas. Não é? Quando vai acontecer todas essas coisas, que passar mais uns 30 mil anos eu vou voltar. Não, eu estou às portas. Quando as guerras acontecerem, quando o templo for abaixo, eu estou batendo na porta. 34. Agora esse 34 é uma bomba. Eu podia ter chegado aqui para você, né, e ter lido só esse 34, porque para mim era suficiente. Como eu creio na palavra, para mim era suficiente. Mas vê quantos versículos eu li para poder chegar neste versículo 34. Versículo 34, é uma bomba isso aqui. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Não é várias gerações. Aqui não está falando de gerações, está falando desta geração, a geração que ele vivia, a geração que todos aquele povo vivia. Ele está confirmando aqui agora no final. Ele está dando, isso aqui é a assinatura dele. É a assinatura. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Sem tudo isto aconteça. Eu não ia ler o 35, mas eu vou ler. O 35 é o sobrenome dele. Sem tudo isso aconteça. Versículo 35, aí ela confirmou ainda, ó, passará. É por isso que o sistema religioso acha que o céu vai passar, a terra vai passar e vai vir um novo céu, uma nova terra. O que é que ele está falando aqui? Ó? Pode passar a terra e o céu, mas as minhas palavras não passarão. Então pode passar o céu e a terra, mas nesta geração eu vou voltar. É o que diz o 35. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aí, se eu digo que Jesus vai voltar, eu estou a favor de Jesus ou estou contra? Eu estou contra. Estou contra. Porque ele falou que ia voltar, as profecias, como nós lemos, se cumpriram, e se ele não voltou, ele é um mentiroso. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Amém, meus amados? Vamos para a profecia de Daniel. Daniel não, perdão. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel. O povo usa um microfone como se a igreja fosse assim uns 50 metros de comprimento e o cara está lá atrás, de gente. Mas não, o salão aí é 10 por 10, dá 50 metros quadrados. Né? Não precisava usar microfone. Eles ganhavam até dinheiro economizando energia. 2 Samuel, capítulo 22. Eu não posso fechar porque eu acabo sendo beneficiado, né, com o dinheiro do aluguel. Me ajuda.
Então é eu que tenho que me enquadrar em outros horários. 2 Samuel, versículo do 2 Samuel, capítulo 22, do versículo 8 ao 14. Versículo 8. Então a terra se abalou e tremeu, né? Vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram. Você vê que a profecia de 2 Samuel é uma profecia do pretérito passado, né? Se estremeceram, porque ele se indignou. 9. Das suas narinas, Deus tem narina? Seria um touro então? Você vê que são palavras de figura. Palavras de figura. Das suas narinas saiu fumaça. É uma narina ou uma fogueira de carvão? Saiu fumaça. E da sua boca fogo. Tudo são palavras de figura. A palavra fogo aqui que está figurada em quê? Em poder, em refinação. Fogo devorador. Dele saíram carvão, olha, dele saíram carvões. Você vê quantas palavras de figura está falando o profeta Samuel aqui. Em chama, figurou carvões em chama. 10, vamos ler até quanto? Até o 14, né? 10, baixou ele os céus. Baixou eles os céus? Baixou? Não, aqui são palavras de figura. E desceu até sobre os pés densa escuridão. 11. Cavalgava um querubim, cavalgava. Então, se eu for levar no literal, eu vou ver um querubim andando a cavalo pela rua. Mas não, isso aqui são palavras de figura que os judeus usavam, né? Cavalgava um querubim e voou. Mas se ele sabia voar, para quem quer cavalo? Você vê, meus amados? E voou. E foi visto sobre as asas do vento, por pavilhão, ao redor ao redor de si, trevas, ajuntamentos de água, nuvens dos céus. 13. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo. De novo fogo aqui, brasas de fogo. Será que ele ia fazer um churrasco? Brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor. Então, meus amados, você vê isso, eu li isso aqui para você ver que tudo são palavras de figura que os judeus usavam. Nós não podemos levar isso no literal. Você vê que essas palavras de figura, ela não encaixa com o nosso vocabulário, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, nós temos que, se nós não entender isso, nós vamos ficar como quem? O bonecão do posto. Volta lá em Mateus, né? Nós estávamos no capítulo 24, volta no capítulo 26. Capítulo 26, versículo do 59 ao 65. Versículo 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. 60. Então acharam, apesar de se terem
apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando, este disse, posso destruir o santuário. Ela estava mentindo? Não estava. Por quê? Jesus falou, né? Posso destruir o santuário de Deus e edificá-lo em 3 dias. Jesus falou isso? Falou. Aconteceu? Aconteceu. O templo foi destruído quando? Num dia só, né? Os soldados romanos puseram abaixo aquilo lá, né? E edificá-lo em 3 dias. Então aquele templo que era a presença de Deus foi derrubado. E qual o templo que ele edificou? Nós. Agora o templo de Deus somos nós. Em 3 dias ele fez isto. 62. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde ao que estes depõem contra ti? 63. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que vos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste? Ou seja, ele nem falou, apenas confirmou o que o sacerdote, a pergunta que o sacerdote perguntou para ele, né? Ele nem chegou a dizer eu sou. Não. O que é que ele falou? Tu disseste. Tu disseste. Entretanto, olha o poder de Jesus de Nazaré. Olha o poder aparecendo nas nuvens aqui, ó. Entretanto, eu vos declaro que desde agora, ele nem tinha morrido ainda, mas ele estava declarando que desde agora o sacerdote ia ver o poder dele nas nuvens, ia ver o poder. Desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Desde agora, o sacerdote que entendia tudo, né, ele ia ver Jesus subir assentando ao lado do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens, desde agora. Aqui a palavra está dizendo, olha, desde agora eu vou, vocês vão me matar, eu vou para o Pai. Daqui uns 40 anos eu vou voltar sobre as nuvens, ou daqui a 30 mil anos, como espera o sistema religioso. O que é que ele está afirmando aqui? Desde agora. Desde agora vocês vão ver o meu poder. Desde agora, o poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Por quê? Sumo sacerdote entendeu que poder sobre as nuvens, só quem podia fazer isto? Deus. E eles viam Jesus como o quê? Como um simples mortal, né? Eles não viam Jesus como um simples mortal, um comedor de feijão e bebedor, né? Que ele disse que ele bebia, né? No meio do povo. E tudo isso era desde aquela hora, antes de ir para a cruz. Rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunho? Você declarou aí que ia vir com poder nas nuvens. Nas nuvens é só Deus que tem esse poder.
Mas por quê? Eles não entendiam que Deus tinha colocado na mão dele, entregado a ele, todo o poder. Blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunho? Eis que ouviste agora a blasfêmia. 66, vamos ler até aqui, 65. Então, iremos só até o 65. Você pode continuar lendo aí na sua casa, se tem mais tempo. Porque o meu tempo já está avançado. Abra a sua Bíblia em Marcos. Em Marcos. É o próximo livro, né? Marcos capítulo 8, versículo 38 e 39. Versículo 38. Porque qualquer que nesta geração, presta atenção, porque qualquer que nesta, não é qualquer que nas gerações futuras, não, aqui está no singular, nesta, na geração que eles viviam, qualquer que nesta geração adúltera, o povo de Israel se tornou um povo adúltero, né? Nesta geração adúltera e pecaminosa, porque não cumpria as leis de Moisés, pecaminosa, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem, aqui não está dizendo de Jesus Cristo, o Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Jesus de Nazaré. O Filho do Homem se envergonhar dele, quando vier na sua glória, de seu Pai, com os santos anjos, até o 38, cadê? Era só 38, eu vou colocar aqui o 39 aqui. 38 e 39. É só o 38. E abraçou a glória de seu Pai com os santos anjos. Amém, meus amados? E Marcos, o 39, na verdade, eu tenho que consertar isso aqui. 39, porque o versículo, o capítulo 38, o capítulo 8 não tem o versículo 39. Agora que eu vou ver como aqui é o 39, como o primeiro versículo do capítulo 9. Então, o capítulo 9, versículo, que seria o versículo 39 que eu mencionei. Dizias-lhe ainda, em verdade vos afirmo. Presta atenção que esse versículo é uma bomba, outra bomba aqui. Disse Jesus, porque se isso aqui não for verdade, Jesus era um grande mentiroso. E esta palavra não tem credibilidade para nós perder o nosso tempo aqui assistindo, ouvindo ela. Né? Capítulo 9, versículo 1. Dizia-lhe ainda, em verdade vos afirmo, que dos que aqui, não é aqui que eu estou, aqui você está daí, não, aqui eles lá estavam, eles lá, isso se chama hermenêutica, que os pregadores deveriam passar para a igreja e não passa. Aí ele só fala de hermenêutica da boca para fora, né? Dos que aqui se encontram, Jesus está falando com quem, meus amados? Está falando com os sacerdotes, está falando com o sumo sacerdote. Jesus não está falando com a igreja, Jesus não está falando com os apóstolos, Jesus está falando com o sumo sacerdote.
E ele está confirmando para o sumo sacerdote. Ele falou no outro versículo que ia haver o poder dele, o sumo sacerdote, ia haver o poder dele nas nuvens. E no capítulo 9, versículo 1, ele está confirmando agora aqui, ó. E vou lhe digo, ó, Jesus falando para os sacerdotes, e dizia ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns, não era todos, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que veja, até que veja ter chegado com poder o reino de Deus. Então o reino de Deus, que não é o reino de Jesus de Nazaré, o sistema religioso não entende isso, que o reino de Jesus de Nazaré era um e o reino de Deus é outro, né? Então ele está dizendo aqui, ó, dos que aqui se encontram, alguns que aqui se encontram não vão morrer enquanto não verem o reino do Cristo ser apossado aqui na terra. Então tudo isso aconteceu. Tudo isto aconteceu. Isso aqui não foi verdade, né? Isso aqui é mentira. Se Jesus não voltou, cadê o sumo sacerdote? Que ele está falando com o sumo sacerdote. Ó. Muitos estão aqui, vocês vão ver a minha volta, o reino de Deus sendo firmado aqui, como aconteceu no ano 70. Que o reino de Deus não podia ser firmado, o reino de Cristo, né? Do Cristo não podia ser firmado com um templo de pé, porque aquele templo de pé não fazia parte do reino de Deus, era do reino, era coisa de Moisés aquilo lá. Né? Então, mas se aqui não for verdade, se ele não voltou, isso aqui é uma mentira. E que credibilidade nós temos para pregar isso aqui? Vamos acelerar um pouco mais. Abra a sua Bíblia em João. Estourou. Em João, eu vou acelerar um pouco. João capítulo 21. Eu tenho muitas coisas para ler aqui. João mesmo. João capítulo 21, versículo do 18 ao 23, versículo 18: em verdade te digo, que quando eras mais, está falando aqui de Pedro, né? Ele está falando de Pedro, como Pedro ia morrer. Quando eras mais moço, tu cingiria a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. 19. Disse isso para significar com que morte, gênero de morte, Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Essa passagem aqui já foi depois da ressurreição, porque depois da ressurreição, Jesus ficou ainda 40 dias andando sobre Israel, né? Não aparecia para todos, mas ele andou sobre Israel ainda 40 dias. E essa passagem aqui, ele já tinha sido depois da ressurreição. Ele chamou Pedro, vamos continuar lendo, versículo 19, versículo 20. Então Pedro, voltando-se, né, Jesus chamou ele, né, e Pedro voltando viu que Pedro tinha ciúme de João, do apóstolo João. Aí viu que João estava seguindo eles, né? Então Pedro, voltando-se, viu também ia seguindo o discípulo
a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinou. Na ceia, aqui não está escrito Santa Ceia. Qualquer refeição servida após as 18 horas é uma ceia. E essa ceia aqui era que ceia aqui? Era a ceia da Páscoa. A qual na ceia se reclinaram sobre o peito de Jesus e perguntaram: Senhor, quem é o traidor? 21, nós vamos ler até o 23, 21. E vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto este? E quanto a João? Né? Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. 23. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disseram que o tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? A testemunha. João, eu prometi de falar para vocês, o nosso tempo está meio estendido. João havia uma profecia em cima do apóstolo João. Essa profecia aqui. Que ele falou: João vai ver a minha volta. E João, no seu trajeto, ele falava muitos dos imperadores, falava mal dos imperadores. E esse imperador do tempo de João era Nero. Nero mandou prender João na ilha de Pátmos. Por que João? É isso que o sistema, muitos não conhecem essa profecia aqui, né? Para você ver o valor de uma profecia que não pode falhar. Então, por conta de João falar mal de Nero, Nero mandou matar o apóstolo João. Ele arrumou um caldeirão grande, né? Mandou encher de óleo. Não podia ser de água, porque a água só chega a 90 graus e ela já ferve. Então Nero mandou fazer, arrumou um caldeirão muito grande, mandou encher de óleo e aquecer-se a 200 graus. Na mente de Nero, quando o João caísse dentro desse tacho, ia sobrar só o quê? Só o osso. Porque a carne ia derreter ali, né? Então, o Nero mandou matar João desta maneira. Mandou encher um caldeirão de óleo, aquecesse a 200 graus e jogasse João dentro. Pegaram João, jogaram dentro do tacho de óleo e não queimou nem o cabelo. Aí Nero entendeu que não podia matá-lo, mas fez o quê? Mandou prender. Prendeu. Né? Então João viu a volta de Jesus. 24, não ia ler só até o 23. Então, meus amados, são coisas que se você não tem um entendimento, você fica nem um boneco doido. 1 Tessalonicenses, vamos ver. Tem várias passagens, vou terminar essa coisa assim. Gostaria de ler tudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 e 15. Versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Por isso o sistema religioso, quando morre uma pessoa, diz que está dormindo, mas não dorme, porque ele já voltou, ele já ressuscitou. Se eu creio que quem morre dorme, eu estou dizendo o quê? Que Jesus não ressuscitou. Então eu estou contra o Evangelho ou estou a favor? Estou contra. 15. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto
Cristo os vivo, nós ainda vivo, ainda declaramos nós ainda vivo, né? Os que ficamos até a vinda do Senhor. Então Paulo, vendo que estava tão próximo, e Paulo acreditava que ia presenciar a volta dele também, né? Mas Paulo foi degolado no ano 68. A vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. Então, meus amados, são todas essas coisas que, se nós profetizar, se nós acreditar que Jesus não voltou, tudo isso aqui é mentira, né? Aí, para testificar um pouco mais ainda, abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse 9, capítulo 10 e 11. Versículo 10, Apocalipse 9, versículo 10 e 11. Tinha ainda cauda como palavras, são palavras de figura, né? Cauda como escorpiões e ferrão na cauda. Tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. Isso era o soldado, aqueles que carregavam essa cauda. O ferrão é aquelas espadas que o soldado romano carregava nas costas. É só você ver a imagem do soldado romano, você vai entender tudo isso aqui. O soldado romano daquela época, né? Não nas épocas de hoje. 11. E tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Vou ler o 12. O primeiro ai passou, eis que depois destas coisas vem ainda 2 ai. E Apocalipse 22, Apocalipse 22, 6 e 7. 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, Pedro falando, olha, João confirmando que em breve deve acontecer. Em breve, não é daqui a 200 mil anos, não. Versículo 7. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. 2000 anos é demorado? Então, se ele não voltou, tudo isso aqui é uma mentira, meus amados. Tudo isso aqui é uma mentira. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras desta profecia, as profecias deste livro. Isso aqui foi escrito para quem? Para nós? Não, foi escrito para a igreja da Ásia, naquele tempo que nem existe mais. Então são essas coisas que nós não podemos deixar para trás. Malaquias. Em Malaquias. Malaquias capítulo 4. Capítulo 5 e 6. Versículos 5 e 6. 5. Eis que eu vos enviei o profeta Elias antes que venha a grande e terrível dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor para os judeus? O dia de sábado.
Alguns dizem aí que é dia do domingo, mas o dia do Senhor, o dia do sábado. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com aflição. Amém? Volta lá em Mateus 17 dessa vez. Mateus 17, do 10 ao 13, versículo 10. Mas os discípulos o interrogaram, porque diziam: pois os escribas ser necessário que Elias venha primeiro. Então Jesus respondeu: de fato, né? Eles esperavam primeiro, antes de Jesus voltar, eles esperavam quem? Elias. E Jesus respondeu para eles. Respondeu: Elias virá restaurar todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Então, se Jesus não voltou, cadê Elias? Elias já veio. Então reconheceram antes, já veio. E então o reconheceram. Antes fizeram com ele, não reconheceram, né? Jesus dizendo, não reconheceram Elias. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele falava de quem? A respeito de João Batista. Era João Batista que estava ali como Elias, o espírito de Elias em João Batista, no corpo de João Batista. Então, se Jesus voltasse, como que Jesus ia voltar? Podia voltar? Se o próprio espírito de Elias, para voltar, tem que voltar em outro corpo. Amém, meus amados? Lucas capítulo 1. Ainda canta tão ruim desse jeito aí. Capítulo 1, versículo do 13 ao 17. Lucas capítulo 1, do 13 ao 17. Disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, né, que era a mulher de Zacarias, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. 14. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. 16. Converterá muitos dos filhos de Israel, não foi todos, né? Não ia converter todos, mas muitos, como de fato aconteceu, muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. 17. E irá diante do Senhor, diante de Jesus de Nazaré, diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Habilitou ou não habilitou? Oh, glória! Amém, meus amados? Eu vou pular aqui mais uma passagem, nós temos em Lucas, se você quiser ler aí, é 13, capítulo 13, versículo 19, vamos direto para Efésios. Efésios capítulo 2,
versículo... Efésios capítulo 5, perdão, Efésios capítulo 5, versículo do 25 ao 27. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para que santificasse, para quem foi que serviu a morte de Jesus? Para que santificasse, tendo-a purificado. Purificou ou não purificou? Eu preciso de santa ceia, de pão de que suco. Tendo purificado por meio da lavagem de água, que era o batismo das águas, pela a palavra. Amém? 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Aqui não é igreja imunda, é uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Os pastores pregam isso aí para a igreja, meus amados? Nunca. Romanos capítulo 5, versículo 17. Ainda diz assim, versículo 17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Não é após a morte, que os crentes acham que vão reinar depois da morte. Reinarão em vida por meio de um só, o Cristo ressuscitado. Por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? E agora sim, Efésios 2. Estamos terminando. Efésios capítulo 2, versículo do 4 ao 7. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou. 5. Estando nós mortos, nós quem? Os judeus, que Paulo era judeu, estamos nós mortos em nossos delitos, o descumprimento da lei, nos deu vida juntamente com ele. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, não é por perseverança. E juntamente com ele nos ressuscitou. Então nós já estamos o que? Ressuscitados. Amém? Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos fez sentar. Você vê? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E para nós encerrar hoje, abra sua Bíblia em... Nós já estávamos aqui, Efésios, volta para o capítulo 1, é porque temos duas passagens aqui. Efésios capítulo 1, 18 ao 23, que eu vou ler rápido. Iluminados os olhos do vosso coração, né? Nós sabemos que o coração não tem olhos, então é entendimento. Iluminado os vossos entendimentos, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, né? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 20. O qual excedeu ele em Cristo, ressuscitando diante dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. 21. E acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século,
não só no presente século, né? Mas agora Paulo foi além da coisa, agora ele apontou para nós nos dias de hoje, né? Não só no presente século, mas também nos vindouros. Agora a palavra foi direto para nós. Nós também nos vindouro 22, e por todas as coisas debaixo dos pés, pois todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça, Cristo seu cabeça sobre todas as coisas, e o deu a quem? O deu à igreja. A igreja desconhece todo esse poder. 23, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo, não é um pedaço de pão. O seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém? Agora sim, vamos encerrar em Hebreus capítulo 1. Não podia deixar a única passagem de Hebreus, não podia deixar de ler. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo do 1 ao 3, para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. Perdão pelo tempo, né? Mas tudo isso é para nossa edificação e sabedoria no poder da graça de Cristo. E assim nós vivemos libertos das mãos desses enganadores que temos por aí, desse povo que faz barulho, ó. E já que nós vamos ler outra passagem. Não esqueça, a partir de domingo, a nossa pregação é às 10 horas da manhã, a partir das 10 horas, depois do café, né? Até que eles mudem o horário deles aqui. Se eles mudarem, nós voltamos de novo para de manhã, que eu gosto desse horário. Havendo Deus outra hora, né, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, no passado, Deus falava ao povo pelos profetas, usava os profetas para falar, né? Versículo 2: nestes últimos dias, nos falou por quem? Pelo chambalachura, lavassunga da bacia? Não, falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra. Por esta palavra, não é por profecia do chambalachura, lavassunga da bacia, é por esta palavra, pelo poder, pois depois de ter feito a purificação, só depois. Hoje os crentes se purificam onde? Numa piscina, mas aqui está dizendo só depois que ele purificou. Depois de ter feito a purificação dos pecados, se ele purificou, que pecado que eu tenho mais? Purificado dos pecados, aí sim, assentou-se à direita da majestade. Aqui, essa majestade do grego quer dizer trono, né? Aqui não está dizendo lado direito, não, assentou-se no seu trono de direito, né? No seu trono de direito, nas alturas, e tendo se tornado tão superior aos anjos. Então, se eu prego anjo ministrando esta palavra, eu estou rebaixando Cristo aos anjos, estou rebaixando, né? Tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém, meus amados? Você recebe?
Você recebe este evangelho, este poder, esta revelação. Então, se você recebe, porque de fato e de verdade você é um cristão genuíno, aquele do que foi lavado, foi purificado com o sangue de Cristo, e você hoje não precisa de um copo de suco, de um pedaço de pão. Hoje você já está purificado. Amém? E você não é um pecador, porque Cristo não ministra em pecado. Então, quando você vê uma igreja dizendo que ela tem pecado, ela é uma pecadora, já se vê que essa igreja não é de Cristo. Amém? Paz eterna a todos vocês. Que você seja abençoado não somente hoje, mas para todos os dias da vida de vocês, através do poder deste Evangelho de Cristo e da sua glória. Amém? Fique em paz e até quarta-feira, a partir das 19 horas.